Jornada de Coragem e Libertação. Já ouviu falar de Barbara Anderson? Ela serviu na sede mundial das Testemunhas de Jeová, conhecida como Bethel, em Brooklyn, Nova York. Trabalhou por aproximadamente 10 anos como pesquisadora e escritora para as principais publicações da organização, como a revista Despertai e o livro oficial sobre a história das Testemunhas de Jeová, Proclamadores do Reino. Ela atuou diretamente na equipe de redação e pesquisa de temas históricos e doutrinários relevantes para o movimento. Infância e crescimento nas Testemunhas de Jeová. Barbara Anderson nasceu e cresceu dentro de uma rígida comunidade de testemunhas de Jeová. Desde pequena, ela foi moldada pelos ensinamentos de uma organização religiosa que exige uma devoção absoluta e uma obediência inquestionável às suas normas. A religião impôs a ela um sistema de crenças que definia até mesmo seus pensamentos, comportamentos e interações sociais. Em sua infância, ela experimentou uma vida de constante monitoramento, onde cada palavra falada, cada gesto realizado e até mesmo cada pensamento deveria estar em conformidade com os preceitos da organização. Embora vivesse em uma comunidade que pregava o amor e a fraternidade, Bárbara logo percebeu que essa irmandade tinha um preço: a total submissão ao controle e doutrinas imutáveis das Testemunhas de Jeová. Qualquer dúvida ou questionamento sobre as crenças era reprimido, e aqueles que ousassem pensar de maneira diferente eram marginalizados. Para ela, esse sistema parecia impenetrável, e ela cresceu acreditando que sua vida não tinha valor sem a aceitação da religião. O crescimento das dúvidas internas e o conflito interior. Na adolescência, Bárbara começou a experimentar o que muitos ex-membros das Testemunhas de Jeová chamam de conflito interno. As dúvidas começaram a crescer, especialmente à medida em que ela questionava as inconsistências nas doutrinas da organização. Por um lado, havia a pressão constante para manter sua fé inabalável. Por outro, surgiam em sua mente as perguntas: será que tudo isso é realmente a verdade? Bárbara se viu forçada a manter uma fachada de conformidade, escondendo suas dúvidas e sentimentos mais profundos. Mas, à medida que se aprofundava na leitura de outras fontes e procurava respostas fora da organização, as discrepâncias e manipulações dentro da religião se tornaram mais claras. A ideia de uma comunidade que pregava uma vida de amor e fraternidade, ao mesmo tempo em que excluía e marginalizava os que questionavam, parecia paradoxal e cruel. A difícil decisão de abandonar a religião e os efeitos da desassociação. O momento de ruptura para Bárbara chegou quando ela finalmente tomou a decisão de deixar para trás tudo o que conhecia. Era uma escolha excruciante, pois sabia que a desassociação significaria perder sua família, amigos e toda a sua rede de apoio. No entanto, após anos de conflito interno e angústia, ela não conseguiu mais suportar o peso de viver uma mentira. Ao se afastar da organização, Bárbara foi brutalmente excluída da comunidade. Para as Testemunhas de Jeová, aqueles que se afastam voluntariamente ou são desassociados são tratados como inimigos. As pessoas que ela considerava amigas se afastaram dela e sua família, em grande parte, a rejeitou. Esse ato de rejeição e isolamento, que muitas vezes leva a um sofrimento psicológico intenso, foi devastador para Bárbara. Exposição da realidade das Testemunhas de Jeová e a luta por justiça. Após a desassociação, Bárbara não se limitou a viver sua vida em silêncio. Ela começou a investigar a fundo as práticas da organização e expor publicamente as falhas e abusos internos. Com uma coragem indomável, Bárbara tornou-se uma defensora dos direitos dos ex-membros, especialmente daqueles que haviam sido vítimas de abusos físicos, psicológicos, entre outros. Uma das questões mais chocantes que Bárbara revelou foi a prática do encobrimento de casos de abusos de menores dentro da organização. A organização, em vez de agir com responsabilidade e reportar esses casos às autoridades, muitas vezes tomava a decisão de resolver internamente, ignorando o sofrimento das vítimas. Bárbara, ao dar voz a essas vítimas e expor a verdade ao mundo, enfrentou um poderoso inimigo, uma organização que havia controlado sua vida, mas que agora se tornava seu alvo de denúncia pública.
a luta contra a doutrina do isolamento e a busca por liberdade. Além das questões relacionadas ao abuso, Bárbara também começou a lutar contra a doutrina das Testemunhas de Jeová, que impunha uma visão de mundo que isolava seus membros da sociedade em geral. A ideia de que os não crentes eram inimigos e que a verdadeira salvação só poderia ser alcançada através da obediência absoluta à organização era algo que Bárbara não podia mais aceitar. Por meio da sua luta, Bárbara não apenas denunciou os abusos cometidos pela religião, mas também ajudou a criar um movimento de apoio aos ex-membros. Ela se tornou uma das figuras mais conhecidas na luta pela liberdade religiosa e pelos direitos das pessoas que, como ela, enfrentaram as consequências psicológicas do controle excessivo das Testemunhas de Jeová. Sua voz tornou-se uma fonte de esperança para milhares de pessoas que estavam vivendo uma experiência similar, superando o passado e encontrando a liberdade. Hoje, Bárbara Anderson é uma mulher forte, livre de amarras religiosas e emocionalmente curada. Ela construiu uma nova vida, cheia de oportunidades e relacionamentos saudáveis, longe das sombras do controle da organização. Sua jornada de superação não foi fácil, mas ela encontrou um propósito maior em sua luta por justiça e pela verdade. Bárbara também encontrou paz dentro de si mesma. Seu esposo, Joe Anderson, embora tenha servido como ancião, pioneiro regular e membro da família de Betel, também se desligou da organização. Ela não apenas reconstruiu sua vida, mas também ajudou muitas outras pessoas a fazerem o mesmo. Sua história é um testemunho de resiliência, coragem e da capacidade humana de se libertar dos grilhões do medo e da manipulação. Ela continua a lutar pelos direitos dos ex-membros, pela liberdade religiosa e pela igualdade. O legado de Bárbara Anderson é duradouro. Ela não é apenas uma ex-testemunha de Jeová que superou a adversidade. Ela é uma mulher que se levantou contra um sistema que destrói e separa famílias e ajudou a expor a verdade que foi silenciada por tantos anos. Sua vida é um exemplo de coragem, verdade e a busca incansável pela justiça. Bárbara Anderson nos ensina que, mesmo nas piores situações de controle e opressão, sempre há uma saída para quem não se conforma com o erro. A verdade, por mais difícil que seja, sempre será a melhor das opções em nossa vida. Ela é a prova viva de que, com coragem e determinação, podemos quebrar os grilhões que nos prendem e encontrar a liberdade verdadeira. Bárbara Anderson, ao longo de sua vida, passou por uma transformação extraordinária, de uma jovem submissa a uma voz poderosa de justiça e verdade. Sua jornada não foi fácil, mas ela se tornou uma defensora incansável dos direitos humanos e da liberdade religiosa. Ao expor os abusos e manipulações das Testemunhas de Jeová, ela ajudou a mudar a vida de milhares de pessoas, dando-lhes a esperança de que é possível recomeçar, mesmo após as experiências mais traumáticas. Sua história é um farol de coragem, resiliência e libertação. Se inscreva e dê sugestões de temas para o canal. Temos observado que uma porcentagem significativa dos que assistem os vídeos não se inscrevem nem deixam seu like e comentários. Faça isso e ajude o canal a chegar a mais pessoas que estão ou estarão sujeitas às arbitrariedades de seitas manipuladoras. Muito obrigado e até o próximo tema.